Hoje, então, nós vamos conversar a respeito, né, na nossa disciplina de biologia básica, nós vamos conversar a respeito da histologia. Tá? A histologia nada mais é do que o estudo dos tecidos. Então, quando a gente fala. Né, aí. Então, a histologia nada mais é do que o estudo dos tecidos, como o próprio nome, né, já diz. Histologia, logia nós já vimos que tem a ver com estudo, né? E iditon, do grego, quer dizer tecido. Então, histologia quer dizer estudo dos tecidos. É a ciência que vai estudar, de certa forma, os tecidos. Quando a gente fala em tecido, tecido é uma coisa muito complicada da gente entender, né? Eu tenho até uma passagem bastante inusitada quanto a isso. Num outro momento eu posso contar para vocês isso aí a respeito de tecido, né? Mas vamos lá então, ó. Então a histologia nada mais é do que a parte da ciência, né, que estuda os tecidos. Mas o que são esses tecidos então? O que é um tecido? Tá? Quando a gente fala em tecido, muita coisa pode ser relacionada a esse nome tecido. Porém, para nós vamos estar falando de tecidos biológicos. Tá? O que é um tecido biológico? Um tecido biológico ele é um conjunto de células que realizam uma mesma função. Então, lá na primeira aula, eu acredito que a gente falou sobre níveis de organização dos seres vivos. E quando nós falamos de níveis de organização, eu falei para vocês que um dos níveis de organização era o nível chamado de tecido. O tecido é um conjunto de células que realizam uma mesma função. Tá? Essas células, elas podem possuir uma mesma estrutura. Né? Então, podem ser células todas iguais, com a mesma estrutura para desempenhar uma determinada função. Ou elas também podem ser células diferentes, tá? É, em formas, em funções, porém elas podem realizar uma função maior. Elas estão todas trabalhando para desempenhar algo maior. Então, às vezes, as células não são todas exatamente iguais, seja no formato, seja no que elas vão fazer. Mas quando elas trabalham juntas, todas elas acabam desenvolvendo uma mesma função, vão trabalhar para que uma mesma função ocorra. Tá? Então, isso é um tecido. Né? Um conjunto de células, a grosso modo, como aparece no primeiro ponto que eu coloquei, no primeiro tópico, né? Um conjunto de células que realizam uma mesma função. Tá? Então, tecido é isso aí, é a definição básica de tecido. Conjunto de células que desempenham uma mesma função. Tá? Então, nessa imagem aqui, nós podemos ver vários tipos diferentes de tecidos, os vários tecidos que nós podemos encontrar num organismo vivo. No caso aqui, um organismo animal, né, nós encontramos, olha ali, vamos começar pelo músculo. Então, a gente tem músculo estriado, num determinado local, aqui. Nós temos aqui músculo liso, nós temos aqui músculo cardíaco. Todos eles são tecido, um tipo de tecido que nós chamamos de tecido muscular. Né? Embora eles tenham algumas particularidades diferentes, mas todos são o mesmo tipo de tecido. Né? Aí a gente tem aqui ó, epitélio estratificado, a gente tem aqui epitélio prismático e a gente tem aqui tecido germinativo. Né? Todos esses tecidos compõem um tipo de tecido que nós chamamos de tecido epitelial. Então, um outro tipo de tecido. Né? Aqui no tecido ósseo e no tecido sanguíneo, um terceiro tipo de tecido que nós chamamos de tecido conjuntivo. Né? Os tecidos conjuntivos podem ser de vários tipos diferentes, conforme nós vamos falar num outro momento. E, por fim, o tecido nervoso, né? Que constitui aí o sistema nervoso, o encéfalo, medula espinal e os nervos, tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico. Tá? Então, todos eles são tecidos, células parecidas em forma, em função, todas elas a fim de desempenhar uma mesma função, uma função específica. Tá? Bom, mas de onde vêm esses tecidos? Né? Nós já vimos que são 4 tipos básicos de tecidos: né? Tecido conjuntivo, tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso. De onde eles vêm? Bom, eles são formados ainda durante o desenvolvimento embrionário. Eles se originam a partir do que nós chamamos de folhetos embrionários. Tá? Isso aqui é um esquema de um embrião em corte. Tá? Essa aqui é uma fase do embrião
chamada de gástrula. Tá? Então todos nós, todos os animais, isso aqui é um embrião animal, tá? Todos os animais passam por essa fase. Então um dia nós já fomos assim. Tá? Então aqui a gente pode observar, é uma fase chamada gástrula, né? A gente tem aqui uma estrutura chamada de arquêntero, que é a abertura da gástrula, né? A gente tem aqui já a formação de celoma, que é a cavidade geral do corpo, e aí nós conseguimos identificar ah, três camadas de células diferentes, né, revestindo essa estrutura. Então, ó, mais internamente aqui, revestindo internamente o arquêntero, nós temos a endoderme ou endoderma. Tanto faz. Aqui na imagem está como endoderma. Tá? Se eu falar endoderme, vai dar na mesma. Tá? Então a gente tem aqui a endoderme, que é o primeiro folheto embrionário, esse azulzinho. Tá? Nós temos a ectoderme, que é esse conjunto de células amarelas aqui em volta, tá? Que reveste externamente o embrião. Então, olha só, todo o embrião externamente é revestido por uma estrutura chamada de ectoderme ou ectoderma. Ecto quer dizer fora, tá? A camada mais externa. Depois a gente tem aqui a endoderme ou endoderma, que é essa camadinha azul que reveste internamente, tá, o embrião. Tá? Então nós temos aqui uma camada, tá, que reveste internamente. E depois, entre a endoderme e a ectoderme, nós temos uma camada de células aqui que é rosinha, né? Essa camada de células rosa que aparece aqui, ligeiramente rósea, tá? É o que a gente chama de mesoderma ou mesoderme. A mesoderma ou mesoderme é a camada do meio, tá? Então nós temos uma camada externa, ectoderme, uma camada interna, endoderme, e a camada do meio, mesoderme. A partir dessas três camadas de células, que nós chamamos isso de folhetos embrionários, tá? Então, a partir desses três folhetos embrionários, é que nós vamos ter a formação de todos os tipos de tecidos. É óbvio que cada tipo de tecido diferente vai se formar a partir de um folheto diferente. Tá? Então, um determinado folheto embrionário, ele vai formar um tipo de tecido, o outro vai formar outro, o outro vai formar outro, e assim por diante. Tá? Então, esses tecidos, os tecidos são formados a partir então desses três folhetos embrionários. Bom, vamos dar uma olhadinha então, é, qual, qual camada forma o quê? A ectoderme ou ectoderma, que é a camada mais externa, né? A camadinha amarela que a gente viu lá na imagem anterior, ela vai formar a epiderme, tá? Que é uma das camadas da pele, os anexos cutâneos, que nós chamamos de anexos epidérmicos também, então pelos, glândulas mucosas, tá? Vão ser formados a partir da ectoderme. Tá? Nós vamos ter todas as estruturas do sistema nervoso formados, então o tecido nervoso também é formado a partir da ectoderme, né? E o revestimento, o epitélio, um tecido epitelial de revestimento das cavidades nasal, bucal e anal. Tá? Então, parte do tubo digestório e parte do tubo respiratório é revestido por esse epitélio produzido a partir da ectoderme, que é aquela camada mais externa. Tá? Então, a parte da pele, os anexos, né, epidérmicos ou anexos cutâneos, aí, como pelos e glândulas mucosas, toda a estrutura do sistema nervoso, então tudo que for sistema nervoso vai ser formado a partir da ectoderme. Tá? Então, o encéfalo, os nervos, os gânglios, a medula espinal, tá? Todo o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, vai se formar a partir da ectoderme, aquela camada mais externa que nós vimos lá na imagem anterior. Tá? A partir da mesoderme, a mesoderme é a camada do meio. Né? Então, ela vai formar a camada mais interna da pele, que é a derme, a camada logo abaixo da epiderme. Epiderme é a camada mais superior da pele, derme é a camada um pouquinho mais interna. Né? Vai ser responsável pela formação dos músculos lisos, né, e dos músculos esqueléticos. Então, musculatura lisa e musculatura esquelética vão se formar a partir da mesoderme. Todo o sistema circulatório, então todos os tecidos que vão formar o sistema circulatório, seja o tecido muscular do coração, tá? Então,
Os vasos sanguíneos, tá? Vão ser formados a partir da mesoderme. O tecido linfático, tá? Que vai formar o nosso sistema linfático depois. E todo o tecido conjuntivo. Então, toda a parte de tecido conjuntivo, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Está relacionada à mesoderme. O nosso sistema esquelético, cartilagens e ossos, também se formam a partir dessa mesoderme, né? E o sistema excretor e reprodutor. Então, os órgãos genitais, rins, uretra, bexiga, gônadas, que são testículos ou ovários no nosso caso, tá? Todos eles vão se formar a partir da mesoderme, tá? Então, a mesoderme forma uma grande quantidade de tecidos e uma grande quantidade de órgãos a partir, né, da organização dela. Depois nós temos lá a endoderme, que é a camada mais interna do nosso embrião, né, a camada que reveste internamente, endo quer dizer dentro. Ela vai formar o epitélio de revestimento e as glândulas de todo o trato digestório, né, com exceção da cavidade oral e anal, conforme a gente já falou lá, que quem vai revestir esse epitélio de revestimento vai ser formado da ectoderme. Né? A gente falou lá no slide, 2 slides atrás. O sistema respiratório, né? E o fígado e o pâncreas são formados, então os tecidos que vão formar fígado e pâncreas vão ser formados a partir da endoderme. Tá? Então, todos os nossos tecidos vão ter origem em um dos 3 tecidos embrionários, tá? Em uma das 3 camadas do tecido embrionário, seja a endoderme, seja a mesoderme, seja a ectoderme. E aí vai variar bastante, né, o tipo de tecido que vai formar em cada uma delas. Tá? Tranquilo? Vamos lá, continuando. Bom, mas quais são os tipos de tecido? Quantos são, quais são e quais as principais características que cada um desses tecidos apresenta? Bom, o primeiro tipo de tecido que a gente vai falar é um tecido chamado de epitélio ou tecido epitelial. Tá? O tecido epitelial, ele normalmente, ou epitélio, ele está diretamente ligado ao revestimento. Tá? Então a gente tem tecido epitelial de revestimento, tá? Que vai revestir externa e internamente o nosso organismo. Então a nossa pele, por exemplo, a camada mais superficial da nossa pele, tecido epitelial de revestimento, tá? No caso da pele. Vai revestir externamente os nossos órgãos. Então tem um tipo de tecido epitelial de revestimento que reveste externamente os nossos órgãos. Tá? Esse tipo de tecido epitelial é como se fosse uma pelezinha que reveste todo o nosso órgão. Não é uma pele propriamente dita, mas é uma analogia. Então, tá? Nós temos ali uma camada de células, um epitélio, que reveste os nossos órgãos internos. Né? E as cavidades, todos os órgãos ocos. Então, tudo aquilo que é órgão tubular. Tá? Trato digestório, partes do trato respiratório, parte do sistema excretor ou sistema urinário, sistema reprodutor. Então, tudo aquilo que tem uma cavidade também é revestida, essa cavidade também é revestida por epitélio. Tá? Além do tecido epitelial de revestimento, nós também temos um outro tipo de tecido epitelial chamado de tecido epitelial glandular. Tá? O tecido epitelial glandular ele forma as nossas glândulas, sejam elas exócrinas ou endócrinas. A gente vai falar especificamente de cada um dos tecidos depois. Tá? Agora é só um basicão do que cada um deles faz. Tudo bem? Bom, vamos lá então, continuando. O próximo tipo de tecido é o tecido conjuntivo. Tá? O tecido conjuntivo ele está formando pode ser encontrado em vários locais diferentes, vamos dizer assim, do nosso organismo. Tá? Ele é constituído por várias células, tá? E o que acontece com ele? Uma particularidade que ele tem. Tá? As células são todas distantes uma da outra, e o que caracteriza os tipos diferentes de tecido conjuntivo e o que eles vão fazer é o que ocupa esses espaços. Tá?
Então, a principal característica do tecido conjuntivo é que as células são distantes entre elas. E elas têm muito material, tá? é, extracelular. Aqui fala que no texto diz que são células com abundante matriz extracelular. Isso quer dizer que entre as células, como elas estão distantes uma da outra, entre as células ela é rica em material que ocupa esse espaço. Tá? Aí, de acordo com o tipo de material que vai ocupar esses espaços, nós vamos ter os mais variados tipos de tecido conjuntivo. Tá? O osso é tecido conjuntivo, o sangue é tecido conjuntivo. Por exemplo, a medula óssea vermelha é um tipo especial de tecido conjuntivo. A cartilagem é tecido conjuntivo. Né? Então, nós temos aí vários tipos diferentes de tecido conjuntivo, tá? Que vão estar aí no nosso organismo com as mais variadas funções. Função de preenchimento, função de sustentação, função de transporte de substâncias. Depende do tecido, tá? Que aparece aí. Tá? Então depende do tipo do material que vai aparecer entre essas células. Tá? Já o tecido epitelial, que foi o primeiro que nós falamos, uma das principais características dele, voltando aqui no tecido epitelial, só para diferenciar um do outro, é que as células do tecido epitelial são muito pertinho uma da outra. Tá? Então não tem quase espaço entre elas, é pouco ou nenhum espaço entre elas. Tá? Já o tecido conjuntivo, que é o que a gente acabou de falar agora, muito espaço, e o que caracteriza cada tipo de tecido conjuntivo é o tipo de material que está nessa matriz ou esse material intercelular, que está nesse espaço intersticial, aí, no espaço entre as células. Tá? Depois o outro tipo de tecido é o tecido muscular. Então, o terceiro tipo de tecido que a gente está falando dos quatro é o tecido muscular. Né? O tecido muscular ele vai ser constituído por células com propriedades contráteis. O que isso quer dizer? Células que têm a capacidade de diminuir o seu tamanho. Tá? Dentro delas tem uma grande quantidade de fibras proteicas específicas no seu citoesqueleto. Né? Então, o citoesqueleto delas é formado principalmente por fibras de actina e miosina, duas proteínas específicas, tá? Com espaços entre elas. E aí, num determinado momento, quando há necessidade, os espaços aumentam ou diminuem entre essas fibras proteicas. Quando esses espaços diminuem, nós temos a contração muscular. E aí a célula então encurta, todas as células musculares fazem isso ao mesmo tempo, todas encurtam, contração muscular. Quando eu tenho relaxamento, então esses espaços aumentam entre essas fibras proteicas, né, lá dentro de uma estrutura chamada sarcômero, nós vamos ter o aumento dessas fibras, do espaço entre essas fibras proteicas, e aí, consequentemente, então nós vamos ter a célula aumentando de tamanho, todas as células aumentando, uh, o músculo inteiro aumenta e nós vamos ter o músculo relaxado. Tá? Então, nós temos aí epitelial, conjuntivo, muscular. Tá? Normalmente as células musculares elas são finas e alongadas, tá? Para que elas possam contrair, diminuir de tamanho, e aí quando elas relaxam elas voltam à posição original. Tá? Então elas são muitas células, cada músculo é constituído por muitas células que são finas e longas por conta dessa capacidade de contração. Tá? E depois, um outro tipo de tecido que nós chamamos de tecido nervoso. Esse tecido nervoso ele vai ser formado, constituído, né, por células que vão formar o nosso sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Tá? São células especiais com uma característica bastante específica no que diz respeito à forma, à função. Tá? Elas têm capacidade de transmitir impulso nervoso. Tá? A gente vai falar disso em um outro momento. Tá? E elas vão formar tanto o sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? Tudo aquilo que está dentro do crânio e da coluna vertebral. Então, nesse caso, nós temos o encéfalo, né, constituído por cérebro, cerebelo, bulbo, hipotálamo. Né? E nós temos o sistema nervoso e a medula espinal, que está dentro da coluna vertebral. E depois nós temos o sistema nervoso periférico. Né? O sistema nervoso periférico é aquele tipo de sistema nervoso formado por o que está fora do sistema, que está fora do encéfalo e da medula. Tá? Então os nervos
e os gânglios nervosos, aí, onde nós temos terminações nervosas e toda a parte responsável pelos nossos sentidos. Tá? Então, eles vão estar formando aí o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, transportando informações aí, tá, para o nosso organismo, por todas as partes do nosso organismo. Tá? Tudo bem? Tranquilo até aí?